Nós mostramos em primeira mão aqui no Brasil Gente um acidente registrado na BR-153. 2 pessoas morreram, uma delas era uma adolescente de 13 anos. Novas imagens mostram o momento da batida entre um carro e um caminhão. O Vitor Garcês vai conversar comigo agora e vai trazer as informações, a atualização desse acidente gravíssimo que resultou na morte de 2 pessoas. Boa tarde para você, Vitor. Oi, Fabiano, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente. Ótima semana. A gente começa então repercutindo esse grave acidente que foi registrado aqui na nossa região, que infelizmente terminou com a morte de 2 pessoas, uma mulher de 43 anos e o enteado dela, um adolescente de 12 anos. Imagens de câmeras de segurança de um caminhão que se envolveu na batida vão ajudar a polícia a desvendar aí esse acidente. Essas imagens, inclusive, foram divulgadas no final de semana. As imagens são impressionantes. O vídeo registra, o momento em que um carro ele tenta ultrapassar o caminhão em faixa contínua, ou seja, um local proibido. Não era permitido fazer a ultrapassagem naquele trecho da rodovia BR-153 e foi então que a motorista que vinha no sentido contrário, ela freou bruscamente, mas acabou perdendo o controle da direção e bateu de frente com o caminhão. Com o impacto da batida, ela ainda bateu contra uma defensa metálica. Com o impacto da batida, o carro onde essa mulher estava ficou completamente destruído. Ela e o enteado morreram no local. As equipes de resgate chegaram a ser acionadas, mas infelizmente as 2 vítimas não resistiram aos ferimentos. As vítimas são Edna Naba Soares, de 43 anos, e o enteado dela, de 12 anos. Os 2 saíram aqui de São José do Rio Preto com destino a Marília e a mulher assistiria o casamento da filha no sábado lá na cidade. Mas infelizmente esse grave acidente registrado na BR-153, ali pertinho, quase chegando em Marília, tirou a vida dela e do enteado. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, após a batida, o motorista do caminhão parou no local, prestou ajuda, prestou socorro às vítimas, mas o carro que teria causado esse acidente, o motorista então que fez a ultrapassagem em um trecho proibido, ele fugiu sem prestar socorro, mas depois ele foi identificado e localizado pela polícia, ele foi preso e encaminhado à Central de Polícia Judiciária, a CPJ de Marília. O motorista então que teria causado essa batida seria um senhor, um idoso de 75 anos, e o que mais chama a atenção é que além dele ter causado a batida, ou seja, ter ultrapassado em um local proibido, ele estava com a CNH vencida desde 2020, ou seja, há mais de 2 anos ele não poderia estar dirigindo porque estava com o documento vencido e por irresponsabilidade dele causou essa batida e esse acidente que infelizmente resultou na morte dessas 2 pessoas, Fabiano. A imagem é impressionante, mostra o momento exato da pancada. O carro ficou completamente destruído, foi uma pancada forte, em cima de uma ponte, não tinha como o carro desviar para o canteiro, Enquanto o caminhão seguia na faixa correta ali, o Gol apareceu na faixa contrária, E o carro que vinha, o carro das vítimas, não tinha para onde correr, não dava para jogar nem para um lado nem para o outro, não tinha acostamento. Se tivesse de repente um acostamento, talvez a mulher ali teria conseguido evitar a batida, a colisão contra o ônibus. Ela tirou do carro, desviou do Gol e acabou acertando o caminhão. Uma covardia desse motorista de 75 anos que com certeza viu a pancada pelo retrovisor e foi embora. Simplesmente foi embora. Cometeu uma imprudência, provocou um acidente gravíssimo, tirou a vida de 2 pessoas, às vésperas aí do casamento da filha, Uma tristeza sem tamanho e ainda bem que tinha câmera no caminhão, para poder mostrar exatamente o que aconteceu e identificar o carro. É aquela história, aqui se faz, aqui se paga. O idoso foi embora achando que ninguém ia perceber, que ninguém ia identificá-lo, mas o caminhão tinha câmera,
tudo foi registrado ali na câmera, inclusive o momento em que ele faz a ultrapassagem em faixa contínua. 1h da tarde do dia 14. Olha lá, ó, dá para ver nitidamente ali ele na contramão. Ele ainda dá uma desviada ali, se assusta também com o carro. Muita imprudência, um triste desfecho para essa história, Vitor. Exatamente, Fabiano, um triste caso aí, esse acidente gravíssimo registrado aqui na nossa região. Uma mulher de 43 anos que estava se preparando para participar do casamento da filha, um momento feliz aí que ela ia passar no sábado junto com a filha, com outros familiares, e por causa da imprudência de um motorista que estava com a CNH vencida e fez a ultrapassagem proibida, ela acabou perdendo a vida e o enteado dela de 12 anos acabou morrendo também nesse acidente. Ela bateu violentamente contra esse caminhão. O corpo de Edna foi enterrado ontem lá em Marília e já o corpo do enteado dela de 12 anos foi sepultado aqui em São José do Rio Preto. A filha da mulher que se casaria no sábado lá na cidade de Marília, ela informou que o casamento foi adiado, disse que o sonho da mãe dela era participar do casamento, era ver a filha casando, mas infelizmente o casamento aí teve que ser adiado, né? Não tem como comemorar, fazer uma festa aí diante dessa trágica notícia, diante aí desse acidente gravíssimo. O senhor, o idoso de 75 anos, como eu disse, ele já foi identificado, preso pela polícia, encaminhado para a CPJ lá de Marília. Ele passou por audiência de custódia, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva e foi encaminhado para um CDP lá da região. A gente vai continuar acompanhando esse caso, qualquer novidade em relação à investigação e também o andamento aí da prisão desse idoso de 75 anos, a gente traz aqui na programação da Band Paulista. Fabiano. Muito bem, valeu, Vitor. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.